Pronto aí, pessoal? Silêncio, olhar para frente, prestando atenção aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos abordar um dos filósofos que é considerado o mais importante, o mais destacado dos filósofos modernos, que é Immanuel Kant. Filósofo alemão, naquela época pertencia à Alemanha, na verdade naquela época nem existia a Alemanha. A Alemanha, como nós entendemos hoje enquanto país, ela foi constituída em 1871 e o Kant morre em 1804. Mas naquela época, a região onde ele nasceu, que é Königsberg, ela pertencia à Prússia. E a Prússia foi a região que liderou o processo de unificação da Alemanha. Depois, essa região foi anexada à Rússia. Mas naquela época ali ainda era Alemanha. Então ele nasceu na Alemanha, que não era Alemanha, que hoje é Rússia. Então é meio complexo aí. Mas o Kant é considerado um idealista transcendental. O que significa isso? O idealismo é uma corrente filosófica que diz que nós não conhecemos o mundo como o mundo é. Nós só conhecemos as ideias que nós fazemos do mundo. E como que essas ideias se formam? Aí que entra o transcendental. Segundo Kant, todo conhecimento começa com a experiência. Ou seja, todo conhecimento começa com os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos que nós usamos para conhecer o mundo? Visão, tato, paladar e olfato. Mas só que a experiência sozinha, ela não nos fornece ou não nos dá condição de produzir conhecimento. Se só a experiência fosse suficiente para a gente adquirir conhecimento, os animais produziriam conhecimento. Os animais produzem conhecimento? Não. Por que os animais não produzem conhecimento? Porque eles têm igual o raciocínio lá na economia. Eles não têm uma capacidade de raciocínio tal qual a nossa, né? Então eles têm sentidos. Os animais têm visão, audição, tato, paladar, olfato. Em alguns aspectos até melhor do que os nossos. Por exemplo, os papagaios, eles enxergam muito mais cores do que a gente. O mundo, o universo dos papagaios é muito mais colorido. Outros animais enxergam menos cores do que a gente, como os cães. A visão, inclusive, não é o principal sentido dos cães. Por isso que um cachorro, quando ele se olha no espelho, ele não acha que está vendo a si mesmo diante do espelho. Ele acha que está vendo outro cachorro, que é o brincar ou brigar, né? O principal sentido dos animais, ou pelo menos do cão, do cachorro, é a audição e o olfato. Inclusive, esses dois sentidos dele são muito melhores do que os nossos. Então, a audição deles consegue escutar muito mais coisas de som do que a gente. Por isso que tem até o apito de cachorro, já viram falar? É um apito inaudível para os ouvidos humanos, mas que o cachorro não consegue identificar. E por isso que falam de difícil incomodam tanto os cães. Porque aquilo de alguma forma afeta a audição deles, causa um incômodo tremendo, um sofrimento muito grande. E o olfato, eles se reconhecem pelo cheiro, eles conseguem identificar muito mais cheiros do que a gente. E a muito maior distância do que nós. Então eles têm sentidos, mas não produzem conhecimento. Por quê? Porque eles não têm razão. Ou o que Kant chama de entendimento. Faculdade do entendimento, a razão, né? Então os sentidos, eles captam os dados do mundo e enviam para o entendimento, ou seja, para a nossa razão. A nossa razão, então, pega esses dados, organiza esses dados e transforma esses dados em conhecimento. É a razão que vai organizar isso e transformar isso em conhecimento. E como é que ela faz isso? Através de duas faculdades do entendimento. A faculdade da sensibilidade e a faculdade, na verdade, né? Dois tipos de intuição ali, onde ele vai organizar isso no tempo, no espaço, graças à faculdade da sensibilidade,
que é os sentidos, e o entendimento, que vai organizar as coisas de forma ali causal, estabelecendo relações de causa, efeito, substância, né? Então são esses dois elementos que são fundamentais para o conhecimento. Só a razão não produz conhecimento. Por que só a razão não produz conhecimento? Por que só a razão não produz conhecimento? Ela sozinha. O que ela precisa para produzir conhecimento? Dos dados dos sentidos. São os sentidos que fornecem as informações para a razão processar e transformar em conhecimento. Só os sentidos sozinhos também não produzem conhecimento. Então aqui ele vai tentar fazer uma síntese entre as duas escolas filosóficas que estavam se enfrentando na modernidade. O racionalismo, que diz que nós conhecemos graças à razão, e o empirismo, que diz que nós conhecemos graças à experiência sensível. Ele vai dizer que não é só um nem só outro, mas ambos juntos, e cada um deles tem um papel fundamental. E há também um aspecto transcendental. Transcendental aqui não quer dizer algo que está além desse mundo, como geralmente o transcendente significa. Transcendental aqui é algo que nós já nascemos com, ou seja, é algo a priori. A gente já nasce com a faculdade da sensibilidade, que são os sentidos, e nascemos com a faculdade do entendimento, que é a razão. Mas quando a gente não nasce com conhecimento nenhum. Todo conhecimento vai depender de quê? Dos sentidos, captar os dados da realidade, e da razão para organizar esses dados e transformar isso em conhecimento. Então é isso que Kant vai dizer sobre o conhecimento. É assim que nós conhecemos. Então ele nasce em 1724 em Königsberg, na Prússia, atualmente Kaliningrado, na Rússia. A importância, ele procurou reconciliar as tradições empíricas, o empirismo, que diz que nós conhecemos graças à experiência sensível, graças aos cinco sentidos. Vamos colaborar aí, gente? E o racionalismo, que diz que nós conhecemos graças à razão. Difícil, hein? Ele falece no século XIX, já em 1804, na mesma cidade ele nasceu e passou toda a sua vida. Segundo os filósofos empíricos, no modo de John Locke era um empirista, John Locke dizia o seguinte: quando a gente nasce, a nossa mente é uma folha de papel em branco. Todo conhecimento virá da experiência sensível, ou seja, dos cinco sentidos. São eles que vão gravar as letras, os caracteres, né, todo o conhecimento da nossa mente. Kant vai discordar disso. A mente, quando nasce, é um papel em branco? Sim. Mas não é os sentidos que fazem todo o processo ou todo o trabalho do conhecimento. Os sentidos é só o início do processo de conhecimento. Professor, todo respeito aqui, mas essa pessoa é surda e muda. Como que ela... Não, esse é alucinante. Aí você aprende como é que ela faz para aprender as coisas, se ela não enxerga nem ouve. Não, cega e surda, então. É, cega e surda. Porque muda ela fala, né? Cega e surda. Então, aí temos um problema. Por isso que o Kant vai dizer que todo conhecimento, ele depende dos sujeitos. E aí, cada sujeito vai ter uma percepção da realidade diferente. Como eu disse, os cachorros percebem a realidade diferente da gente. O mundo, o universo do cachorro é diferente do nosso. O mundo de uma pessoa cega e surda de nascença é completamente diferente do nosso. Ele não consegue conceber imagens nem sons. E aí? Como é que é o mundo para um cego e surdo? Só o tato. Nem a audição funciona, nem a visão. O tato, o olfato e o paladar. 3 sentidos a Bíblia vai ter para conhecer o mundo. Dos 5 principais, né? Porque tem outro também que é o sentido de localização. Tem pessoas que são surdas, por exemplo, que conseguem, através das vibrações, entenderem e compreenderem a música de alguma forma, né? Pelas vibrações. Mas aí ele vai usar outro sentido. É a mesma coisa para a visão. A visão, para ele formar alguma coisa similar ou parecida com imagem, vai ser preciso o toque também. Ele tocar a coisa que ele vai conseguir de alguma forma formular alguma ideia. E até complexo pra caralho isso, né? Porque como é que é a ideia que ele vai formar na cabeça dele sem ter uma mínima noção, por exemplo, de cores?
vai ser a ideia que um cego de nascença vai formar na sua mente daquilo que ele tocou? Aí está a complexidade do conhecimento, e o Kant vai abordar isso de alguma forma quando ele vai fazer a distinção aqui que a gente vai ver, né? Então, a mente é uma folha em branco, vazia de todos os caracteres, no qual as experiências são escritas conforme entra desde o mundo exterior. Então, o Locke disse dos primeiros graças aos sentidos. O Kant vai dizer o seguinte: nós não conhecemos o mundo tal como o mundo é. Nós só conhecemos a ideia que a gente faz do mundo. Ou seja, eu não conheço o mundo nominal, ou seja, a essência das coisas. Eu só conheço a aparência, ou como as coisas aparecem para mim. E como elas aparecem para mim, é diferente de como aparece para um cego surdo. Por mais que Kant buscasse também uma universalidade aqui, uma explicação universal para o conhecimento, ele esbarra nesses problemas. Aí também está o problema da filosofia do Kant. Um problema, né? Um problema que não é solucionado por nenhuma dessas escolas filosóficas aqui, nem Peirce, nem racionalismo, nem Kant, né? Então, em sua grande obra, que é a Crítica da Razão Pura, ele distinguiu aí o mundo nominal, que é o mundo das essências, da coisa em si. Então, eu não conheço a essência das coisas. Eu só conheço a aparência das coisas. E a aparência, como ela aparece para mim. Um daltônico, por exemplo, ele não consegue distinguir cores. E aí? Temos um problema, né? O mundo, pelo menos o mundo das imagens do daltônico, é diferente do mundo da pessoa normal, que consegue distinguir todas as cores. A gente só conhece o mundo fenomenal, ou seja, nós só conhecemos os fenômenos, só a aparência, e como as coisas aparecem para nós. E vai depender do quê? Da forma como a gente vai elaborar isso na nossa mente. Tudo depende exatamente disso, do nosso entendimento que organiza essas coisas na nossa mente. Os sentidos que captam esses dados e do entendimento que organiza esses dados. Uma pessoa, por exemplo, que tem problemas cognitivos. Uma pessoa que tem problemas cognitivos, o entendimento dela não será o mesmo, né? Ela não vai conseguir organizar os dados que ela capta com os sentidos da mesma forma que uma pessoa normal. Uma pessoa que tem síndrome de Down também, dependendo do grau de severidade, o entendimento dela, os sentidos ela tem todo normal, mas o entendimento dela não consegue processar e organizar esses dados da mesma forma que uma pessoa normal. Então eles argumentam aí que enquanto a natureza dos objetos do mundo nominal permanecer completamente desconhecida para nós, poderemos conhecer algo a respeito do mundo fenomenal. Ou seja, a gente só conhece o que, segundo Kant? Só a aparência. E uma aparência da forma como ela aparece para nós. E a forma como ela aparece para nós vai depender de quê? Dos nossos sentidos e do nosso entendimento. Se os nossos sentidos for falhado, vai falhar, vai ter falha. Se o nosso entendimento também tiver problemas de cognição, as pessoas tiverem algum problema aí de entendimento, vai atrapalhar também. A forma como a pessoa compreende o mundo. Então o ponto-chave é que a mente forma, quem vai formar é a mente de cada um, né? Classifica e organiza as experiências que constituem o mundo fenomenal, as aparências. Em outras palavras, ela impõe ordem aos dados brutos que entram pelos sentidos. Os sentidos captam os dados, o entendimento organiza esses dados e transforma em conhecimento. Então foi por meio desse argumento geral que acreditava ser equivalente a uma revolução copernicana. A revolução copernicana por quê? Antigamente, antes do idealismo, existia o realismo. Para o realismo, nós podemos conhecer a realidade tal como a realidade é. Será que dá para a gente conhecer a realidade tal como a realidade é? O objeto tal como o objeto é? Não. Os nossos sentidos captam a realidade de forma diferente. A gente enxerga menos coisas, então eu não vejo as coisas assim, né? Todo mundo. Cadê o relógio? É isso aí, pessoal. Hoje é só. Boa noite. Está na vista.
inscritos. Até a próxima. Tem caminho.